Lucas capítulo 8, versículo 10 em diante. Você encontrou? Diga amém. Muito bem. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos nem chegam a amadurecer. A parte que caiu em terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes, o que é que fazem? Muito bem. Estes, com perseverança. Jesus, como sempre, trazia verdades profundas, verdades grandiosas, para uma dimensão onde as pessoas entendiam com facilidade. Você vai ver diversas vezes Jesus falando sobre verdades teológicas difíceis de se compreender, explicando de uma maneira coloquial, de uma maneira usual, de uma maneira do dia a dia. Para falar do reino de Deus com pescadores, ele diz que o reino de Deus é como uma pescaria, que a rede é lançada e é arrastada para o barco e separa-se os peixes bons e ruins. Para falar a respeito da concretude, da realidade do reino de Deus, ele diz que o reino de Deus é como um tesouro enterrado num terreno, ou como um bom nordestino, uma botija, um dinheiro enterrado no fundo de um quintal. Para falar de questões, para chamar os discípulos para serem discipuladores e missionários, ele diz: vou chamar vocês para serem agora pescadores de homens. Então Jesus tinha um hábito muito comum e muito eficaz de trazer verdades profundas para uma realidade onde todos conheciam. E na parábola que ele está falando para nós, ele está falando dos tipos de pessoas que escutam a palavra. Ele fala sobre os mais variados tipos de pessoas que escutam a palavra, que às vezes recebem, que às vezes não recebem. Mas especificamente hoje gostaria de falar daquelas que recebem. Se você prestar atenção, ele enfatiza no versículo de número 15 as qualificações da boa terra, daqueles que recebem a boa palavra e que frutificam. Esse entendimento, olhe para cá, preste atenção dos irmãos da galeria. Esse entendimento ele é muito importante, porque Jesus está falando a respeito da proclamação do Evangelho. Jesus está falando a respeito da completude da vida do discípulo. Jesus está falando verdades absolutas que dizem respeito da nossa salvação, que falam a respeito da nossa conduta como filhos de Deus. Então, muitas coisas que nós ouvimos sobre questões de discipulado, das coisas que nós aprendemos, elas não são bem do jeito que a Bíblia fala. Muitas coisas que nós ouvimos foram questões de tradição. Algumas pessoas falaram, algumas pessoas disseram, mas nem sempre é aquilo que as pessoas falaram. Ou pior, nós mesmos fomos adquirindo com o tempo verdades individuais, fomos achando que aquilo era verdade e transformando essas verdades em doutrinas para nós. Quem está me entendendo aí diz amém. Jesus está falando aqui de um ciclo. Ele está dizendo que a boa semente, quando cai numa boa terra, ela germina, ela cresce, ela frutifica. Ele está falando aqui do ciclo natural de uma planta. O que é que uma planta faz? Uma semente cai no chão, é enterrada, essa semente ela germina, ou seja, ela vira ali uma planta, ela amadurece, ela cria tronco, ela vai para a superfície, e depois com o tempo ela frutifica.
É um ciclo de uma árvore frutífera. Quem está me entendendo, diz amém. E o que é um ciclo? O ciclo é algo completo que é feito por etapas. Quando eu falo do ciclo da vida, qual é o ciclo na vida? Nasce, cresce, reproduz e morre. Todas as pessoas sabem que nascer faz parte do ciclo da vida, que crescer faz parte do ciclo da vida e que morrer faz parte do ciclo da vida. Então, o ciclo é algo completo que é composto por etapas. E quando nós vamos ver etapas desse ciclo, por exemplo, da planta, esse processo, ele é um processo que ele é interligado em ações, ou seja, ela só cresce se ela germina. E ela só frutifica se ela crescer. Quem está me entendendo aí? Diga amém. Amém, irmão? Simples, né? Amém? Então ele está usando essa verdade simples para falar a respeito de uma verdade complexa. Qual é a verdade complexa? A palavra vai ser pregada a todos. Alguns ouvirão com alegria, mas não frutificarão. Alguns nem ouvirão, alguns ouvirão, mas perderão no caminho, alguns ouvirão, mas o diabo vai tirar essa mensagem do seu coração, e alguns vão ouvir, a semente vai germinar, a semente vai crescer, e essa pessoa ela vai frutificar. Diga amém. Muito bem. Então ele está falando, ele pega um ciclo natural que o agricultor conhecia, que qualquer um de nós conhece, e ele fala a respeito do ciclo do discipulado. Ele está dizendo que nesse ciclo do discipulado, alguns nem vão receber. Ele está dizendo que alguns vão receber, mas não vão prosperar. Ele está dizendo que alguns vão receber, mas o diabo vai tirar do coração delas com as preocupações da vida. E ele está dizendo que alguns vão receber, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar. É assim com você? Levanta a mão e diga glória a Deus. Vamos ver na prática agora. Amém? O discipulado ele tem um ciclo. Um ciclo que é composto por 3 etapas. O discipulado ele não acaba com o batismo. O discipulado ele não acaba quando você levanta a mão. O discipulado não acaba quando você simplesmente diz que tem Jesus no coração. Da mesma maneira que você identifica uma árvore pelo fruto, você também conhece o discípulo pela etapa no ciclo onde ele está. Você conhece o discípulo não pelo que ele fala, você conhece o discípulo pelo fruto que ele produz. Então não é, olhe para cá, não é simplesmente levantar a mão, não é simplesmente descer ao batismo, essas são etapas, são ordenanças que Cristo dá, mas as etapas do discipulado é receber, converter, amadurecer e replicar. Converter, a semente germina. Amadurecer, a semente cresce. Replicar, frutificar, compartilhar, você começa a dar fruto para o reino. Diga glória a Deus. Você está bem? Você está comigo? Diga amém. O discípulo tem esse ciclo. Um discípulo completo, ele já passou por essas 3 etapas. Não significa necessariamente que o fato de você ter 20, 30, 40 anos de igreja, você tenha cumprido esse ciclo. Não é o tempo de igreja que determina se você cumpriu esse ciclo ou não, ou se você realmente é um discípulo completo. Mas, na verdade, as suas ações. A primeira etapa do ciclo é se converter. A conversão é o papel, é o ponto inicial, é o germinar. É quando a semente vai no seu coração, ela penetra o seu coração e ela começa a produzir algo diferente na sua vida. Preste atenção. O texto diz, Jesus diz que a semente é a mesma. A semente é a mesma, mas os resultados são diferentes. Por quê? Porque os terrenos são diferentes. A semente é a mesma, mas o resultado, a semente é a palavra de Deus, mas o resultado da pregação da palavra de Deus no meu coração vai ser diferente no seu coração. Talvez algumas pessoas saiam dessa noite aqui de posse de milagre que Deus vai realizar em sua vida, mas outras pessoas podem sair sonolentas.
Mas foi a mesma palavra, foi a mesma proclamação, só que o terreno, ou seja, o seu coração é determinante para proporcionar que tipo de resultado essa palavra vai ter. Então não tem palavras diferentes, a palavra é a mesma, o resultado é diferente por causa do seu coração, como você recebe essa palavra. É o terreno quem determina se a semente vai germinar ou não. É a terra que determina se a semente vai frutificar ou não. Então, olhe para cá, é você, é o seu coração quem vai determinar se a palavra de Deus é frutífera ou apenas teoria e religião. Por isso que a primeira etapa é a conversão, porque germinar é o processo base de todos os outros. Se a semente não morrer e não germinar, ela não vai crescer. E essa conversão, ela vai além do simples ato de levantar a mão. Essa conversão vai além do simples ato de você achar que é convertido, achar que é crente. Nós temos que quebrar esses paradigmas na nossa mente. Nós temos que quebrar esses conceitos na nossa mente, que simplesmente levantar a mão já escreve o nome no livro da vida. Que o ato de fazer e vir aqui e orar simplesmente já deixa você apto para morar no céu. Não, a justificação, ou seja, o perdão de Deus é instantâneo, mas o processo de regeneração, de reconciliação, depende de como você vai se comportar a partir daquele momento. Então, se a semente não morreu no seu coração, não adianta. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3. Quem está comigo diz amém. O povo animado. João capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, que de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Pare um pouquinho, deixa a Bíblia aberta. Aqui Nicodemos está tentando se declarar, entre aspas, convertido a Jesus. Ele declara: Senhor, eu sei que o Senhor é o Messias. Só que Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, ou seja, ele tinha muito a perder se publicamente falasse que cria que Jesus era o Messias. Mas Nicodemos está dizendo: Senhor, eu creio no Senhor, mas assim, eu creio do meu jeito. Eu acredito do meu jeito, assim, eu não quero me expor, eu não quero que os outros vejam que eu acredito, mas olha, não tem ninguém igual ao Senhor. Para fazer essas obras, só o Senhor mesmo. Olha a resposta de Jesus. Em verdade lhe digo, Jesus é direto. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos entra em parafuso. Verso 4. Como pode um homem nascer já sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus repete a mesma afirmação, verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado em eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. Um dos principais dos judeus, mais adiante Jesus diz: você sendo um dos principais dos judeus, você não sabe do que eu estou falando? E esse termo é muito básico para nós compreendermos a conversão. Olhe para cá, nós ao nascermos, nós trazemos os códigos genéticos dos nossos pais, o DNA dos nossos pais. Então, mesmo que você não conheça meu pai e a minha mãe, olhe para cá, se você olhar para mim e cruzar com um dos meus genitores na rua, você vai identificá-los claramente como se aquele ali fosse meu pai, minha mãe ou meu irmão. Quem olha para o seu irmão, a não ser que, mas quem olha para o seu irmão, vai ver traços do seu irmão, traços seus no seu irmão. Posso ouvir um amém? A não ser que seja adotivo. Eu ia dizer isso, viu? Você maldou outra coisa aí no seu coração, né? Por quê? O que é nascido da carne é carne. Os traços e características gerados na carne produzem o elemento que você é.
Então, se você é gerado da carne, olhe para cá, você tem as características, você tem as feições, você tem até os valores e parte da personalidade dos seus pais. Jesus diz: o que é nascido na carne é carne. Mas o que é nascido no Espírito, aleluia, aleluia. O que é nascido no Espírito é Espírito. Jesus está confundindo Nicodemos com uma coisa bem simples. O que é nascido no Espírito não é um nascimento físico, é um nascimento espiritual, é uma gestação espiritual. Mais uma vez, Jesus faz uma analogia, do mesmo jeito que uma criança nasce, você nasce espiritualmente, trazendo e carregando as características daquele que te gerou espiritualmente. Você agora carrega as características espirituais, porque esse novo nascimento espiritual, ele entra na dimensão da carne e muda o seu comportamento. Fisicamente você é o mesmo, espiritualmente você é outro. Por isso que você é a mesma pessoa, mas a sua percepção das coisas muda. A sua percepção de valores é alterada, porque Jesus, através do novo nascimento, gerou dentro de você uma nova criatura. E Paulo confirma esse conceito ao dizer que aquilo que o que foi passado acabou. Tudo agora se faz novo. Aleluia, você me entende? Diga amém, irmão. Deus vivifica nossos olhos. É como o profeta diz, ele tira o coração de carne, de pedra, coloca um coração de carne, e aquele que estava morto passa a ter vida. Olhe para cá, a conversão é o maior milagre que Deus opera no homem. Não é cura, não é outro tipo de milagre que você possa receber. Esses milagres são grandes, esses milagres são intensos, mas a conversão é aquilo que estava morto passa a ter vida. O texto que o diácono Carlos leu, Efésios 2:1, diz: e ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Para você ser atraído para Deus, Deus atraiu você do seu coração e soprou vida em você. Essa é a conversão. Morto não vê, morto não ouve, morto não sente, morto não se move. Era assim que você estava, era assim que eu estava, quando num dia nós começamos a ter vontade de conhecer a Deus. Deus começou a nos atrair e você caminhou em direção a Deus. Para você caminhar em direção a Deus, Deus primeiro visitou você e te deu vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Você estava morto, condenado, acabado. Então a conversão é um ato soberano de Deus. Oh, aleluia! É um ato onde Deus nos visita e abre os nossos olhos, e aquilo que nós não víamos, nós começamos a enxergar. Olhe para cá, e isso é um processo gestacional. Conversão dói. A conversão não é um processo simples, porque na conversão você não quer abandonar a velha vida, porque na conversão você não quer abandonar as velhas práticas. Basta fazer uma pesquisa muito simples aqui. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, se eu disser a você que você pode seguir a Jesus do jeito que você está, você não precisa abandonar velhas práticas, você não precisa abandonar suas manias, você não precisa abandonar sua vida de pecado. Você só basta vir do jeito que está, sem abandonar a vida antiga. Você vai dizer o quê? Eu quero. Sim ou não, irmãos? Eu quero. Por isso que a conversão em alguns lugares é fácil. Por isso que em algumas pessoas estão ensinando uma conversão mais fácil. Porque elas dizem, não, Deus ama você do jeito que você é. Não, você não precisa abandonar seu pecado. Não, Deus ama você de todas as maneiras. Olhe para cá, venha como está, mas Ele renova a sua vida. A palavra de Deus diz que o Espírito nos transforma de glória em glória. Aquilo que era já não é. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que falava mal não falava mais.
um espírito brota no seu coração. Olhe para cá, e a carne gosta do que não presta. Nós gostamos do que nos dá prazer. Por isso que a conversão é dolorosa. Eu tenho que deixar isso? Eu não quero. A conversão é um processo de gestação, dói, incomoda, mas você vai lutando contra aquilo. Você não quer, mas Deus vai te chamando. Você não quer, mas Deus vai te moendo. Você não quer, mas Deus vai te espremendo. Por isso que quem se converte se rende, porque ele não tem mais força para lutar. Ele coloca as armas no chão e diz: Pai, eis-me aqui, eu sou teu. Aleluia. Por isso que nem todos se converteram. Por isso nós vamos ter pessoas que se arrepiam dentro das igrejas, que cantam bonito dentro das igrejas, que falam Jesus, que até chia, Jesus. Mas eles não passaram a primeira etapa. Eles não se converteram, eles se convenceram que esse lugar é bom. Eles se convenceram que aqui é um lugar para criar os seus filhos. Eles se convenceram que aqui é um bom lugar para arrumar uma namorada. Aqui é o melhor lugar do mundo para arrumar uma mulher direitinha é na igreja. Aleluia, amém? Arrumar um bom marido. Meu Deus, é o melhor lugar. Então, não converteu, convenceu. Porque a conversão, olhe para cá, se você está me ouvindo em casa ou aqui, você vai lembrar que quando você se converteu, você sentiu dores e agonia, porque você precisou viver uma nova realidade. A conversão dói, mas quando você atravessa o processo gestacional, aleluia, a nova vida se apresenta diante dos seus olhos. Diga amém, irmão. Foi assim com você? Diga amém. É um processo interno. A semente morre aqui. A semente não é vista. A semente não é celebrada. Porque enquanto nós ministramos, a semente ela germina no seu coração. E ela vai produzindo no seu coração uma mudança de conceito, uma mudança de valores, uma mudança de paradigmas. Quando você vê, já existem raízes de graça espalhadas por dentro do seu coração. Essas raízes fazem com que você se renda ao Todo-Poderoso. A conversão é a primeira fase. Por isso que Jesus diz: é impossível ver o reino, Nicodemos, se não nascer de novo. É impossível que você vá adiante sem germinar. É a casa que é construída sem alicerces. É a semente que nasce sobre uma pequena linha de terra sobre a rocha. Até cresce bonito, mas a pedra não deixa criar raiz. A pedra é o coração duro. Olhe para cá, um coração convertido não tem trancas para Deus. Todos os cômodos do seu coração pertencem a Ele, são dele e Ele tem acesso. E a segunda etapa é o amadurecimento. Quando nós nos convertemos, nós sempre falamos do primeiro amor. Quem lembra do primeiro amor? Diz amém. E a gente lembra com a saudade. Ah, meu primeiro amor, meu Deus, como era bom. Ah, meu Deus, eu queria estar na igreja de manhã, de tarde e de noite, aleluia. Eu cantava aqueles hinos de Cassiane, aleluia. Não é, irmão? Sim ou não? Aí você escuta os hinos antigos, Feliciano Amaral, né, Carlinhos? Aí chora, aleluia. Por que nós lembramos com tanta saudade do primeiro amor? Porque é a paixão, é o ardor, é quando as coisas se rompem. Só que ninguém vive de paixão. Posso ouvir um amém? E aí vem o amadurecimento. E aí, convenhamos, muitos de nós falham nessa etapa do ciclo do discipulado. Abra sua Bíblia junto comigo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 5, capítulo 1, desculpe. Segunda epístola de Pedro. Você está me entendendo, irmão? Diga amém.
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5. Veja o que Pedro vai dizer para nós. Essa epístola, olhe para cá, essa epístola, essa carta, ela era escrita, chamamos ela de epístola universal. O que significa isso? Ela era escrita para ser lida em todas as igrejas que ela chegasse. Então ela não foi escrita para quem não é cristão. Você entende? Diga amém. Ela é escrita para a igreja. E olha o que ele diz para a igreja. Por causa disso, verso 5, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm virtude. Virtude é poder. Acrescente à fé que você já tem poder. Diga amém. A virtude acrescente conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olhe, é um progresso de desenvolvimento e amadurecimento. Não é só deixar o menino rodar, como diz o hino. Não é só derramamento de poder. Não é só reteté, fogo e tapete de glória. É um processo contínuo de desenvolvimento em todas as características do cristão: piedade, fraternidade, identidade, conhecimento, poder. É a soma de todos esses elementos que você deve se esforçar para ter. Quem está me entendendo diz amém. Você tem que se esforçar para ter essas coisas. Continuando, porque essas qualidades, estando presentes, versículo 8, aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Aleluia! Quem não busca essas coisas é cego. Buscar o que? Conhecimento, poder, virtude, relacionamento com Deus, mas crescimento e conhecimento e amadurecimento. E quem de nós coloca desenvolvimento espiritual na pauta do início do ano? E qual de nós, quando vai organizar as prioridades na agenda, coloca lá desenvolvimento e amadurecimento espiritual? Porque uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante da vida, é renegado a segundo ou terceiro plano. Porque nós não damos o verdadeiro valor à nossa vida espiritual. Mas na verdade a nossa vida espiritual dá equilíbrio à vida emocional, que nos dá equilíbrio na vida física. É exatamente o equilíbrio dessa tríade que faz com que você se mantenha em pé ante a todas as calamidades da vida, porque quem tem isso tem confiança. Mas nós não amadurecemos. Nós achamos que é mais que nós vamos fazer isso naturalmente. Não vai. Não vai. Eu vou amadurecer naturalmente na igreja. Não vai, se você não tiver uma vida piedosa, se você não tiver uma vida de oração, se você não buscar seu desenvolvimento, se você não é ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes, se você não entender o conceito que está escrito lá, não vai adiantar de nada, porque não é um concurso de leitura, é uma obra de transformação de vida. O sujeito lê a Bíblia 10 vezes no ano, mas é fofoqueiro. Lê a Bíblia 10 vezes no ano, mas é avarento. Não tem senso de pertencimento à comunidade, critica seus irmãos, não tem uma vida pautada na Escritura, nem sabe o que a Bíblia fala a respeito de si mesmo. Então essa leitura não serve. Você é cego. E tem muita gente cego rodando por aí em círculos de oração.
pulando de oração em oração, achando que existe um cardápio ou uma bateria que vai carregar poder se frequentar vários tipos de oração, mas não controla a sua vida. Não tem responsabilidade moral para com Deus, desobedece a Deus, tripudia dos conceitos de Deus, tripudia na vida dos seus irmãos e acha que isso é suficiente para ter poder. Não tem, é cego. É cego. E é muito importante entender isso, porque desenvolver que Pedro está falando é amadurecer. Aleluia, diga glória a Deus. Fazer mimimi com as coisas de Deus. Fazer beicinho quando Deus dá não. Que tipo de crente é esse? Fazer beicinho quando as coisas não estão dando certo, Deus não me ama. Vai ler a Bíblia. Vai ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. E quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai ler a Bíblia. Não existe prova de amor maior do que essa, dar a vida pelos seus amigos e também pelos seus inimigos. Vai ler a Bíblia. Ah, o pastor não veio aqui. Você também não foi na minha casa. Tive doente, tu não me visitaste. Glória a Deus. Ô irmão, fiquem assustados não, é Bíblia. Amém? É porque eu me empolgo, aí às vezes eu fico meio assim, mas não estou brabo não, amém? Vou ficar agora. É brincadeira, irmão. Com exercícios espirituais. Exercícios e práticas espirituais. Eu sou de uma época, e eu sou novo, que nós éramos obrigados a liberar perdão, no sentido não obrigado pelo pastor, obrigado pela nossa consciência. Crente intrigado. Meu Deus, só falta alguém gritar aí, fala Deus. Olha, tá vendo como tem? Crente intrigado, crente falando mal do outro, crente criticando o outro. Eu estava esperando, fala Deus, né, irmão? Fala aí, irmão. Olhe para cá, olhe para cá. Isso é amadurecimento? A palavra do Senhor diz: desenvolvam os seus dons, desenvolvam os seus talentos, desenvolva-se espiritualmente. Tenha o seu irmão como seu superior. Aleluia, aleluia. Suportem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, amem uns aos outros. Olhe para cá, e o degrau vai subindo, e o degrau vai subindo. E cada vez que você sobe num desses degraus de graça, você se aproxima daquilo que Deus escreveu para que nós sejamos a estatura de varão perfeito. Envelhecer não é amadurecer, nós aprendemos isso aqui. Amadurecer é um processo claro de entender os caminhos que Deus determinou e viver esses caminhos. Mas olhe para cá, muitos de nós só querem amadurecer no sentido religioso. E nós estudamos aqui sobre a igreja de Corinto, quando os coríntios se sentiam muito especiais, muito espirituais. Paulo diz: não pude escrever a vocês como espirituais, porque na verdade vocês são carnais. Paulo está dizendo: já era tempo de vocês comerem alimento sólido, mas vocês ainda insistem em beber leite. Paulo está sendo duro com a igreja de Corinto, que aprendeu a ser religiosa, ao invés de crescer num processo claro de amadurecimento espiritual. Uma prova de falta de amadurecimento espiritual é que nós não precisávamos fazer campanha para trocar nada na igreja, porque se você for maduro espiritualmente, você é dizimista e ofertante. Uma prova que um amadurecimento ele é ideal, se todos fossem maduros, nós não precisávamos fazer campanha de evangelismo, porque todos evangelizavam. Não precisávamos fazer campanha de oração, porque todos oravam. Não precisávamos fazer campanha de avivamento, porque todos buscavam o avivamento de Deus. Mas nós precisamos, por quê? Nós precisamos voltar aos rudimentos da fé, nós precisamos voltar ao beabá, nós precisamos voltar às bases de tudo. Por quê? Porque não há uma identidade de amadurecimento próprio, e se você não amadurece, você não cresce.
Posso dizer um amém? Porque você vai cometer os mesmos erros, vai cair nas mesmas situações e vai ter as mesmas decepções. Porque se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Posso dizer um amém? Meu Deus. Amadurecer é consolidar a fé. A fé é uma larva quente. Quando você consolida, ela vai virando rocha. Ela se solidifica. E você não cai por qualquer tolice que acontece lá fora. Oh, aleluia, aleluia. Você glorifica a Deus em sua vida financeira, você glorifica a Deus com a sua vida na vizinhança, você glorifica a Deus até na sua morte, porque você é um farol de Deus no meio da humanidade. E entendeu quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida? É um provedor que somente lhe dá as coisas? Quem é Deus na sua vida? É aquele que você se socorre quando você está na aflição? Não, Deus na minha vida é tudo, é o centro da minha existência, e a minha alma voltará para Ele naquele último dia. E se o meu alvo é esse, eu me amadureço nesse processo, e nada do que acontecer aqui vai me tirar dessa caminhada, porque eu vou para Canaã celestial. Esse é o meu alvo. Não é aqui. Não é aqui. Mas como é que nós fazemos isso? Amadurecendo com exercícios espirituais, lendo a Bíblia, orando, discipulando uns aos outros, tirando as dúvidas uns com os outros. Olhe para cá, amando uns aos outros. A gente fala amando uns aos outros, o irmão já fica se coçando assim, já lembra daquele atribulado que faz raiva a ele. Amar uns aos outros, amar o que é seu e o que é próximo, é muito fácil, não é? Posso dizer um amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, você conhece essa pessoa? Aí vai olhar para a esposa, para o esposo, é muito fácil amar, não é? Se tiver brigado com a esposa, vai dizer assim: o senhor é que pensa, o senhor não conhece ela não. É fácil amar a esposa, até na hora da raiva você ama. Posso ouvir um amém? Está vendo aí, minhas irmãs? Olha para quem não disse amém, viu? Mas por que Deus coloca pessoas desagradáveis na nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus coloca pessoas desagradáveis na sua vida? Vamos fazer um teste aqui. Você conhece pelo menos uma pessoa desagradável que está no seu ciclo de relacionamento? Levanta a sua mão aí, levanta a sua mão. Não vai filmar, não filme não, viu? Eu conheço, eu tenho. Aí eu parei um dia, olhe para cá. Eu parei um dia e fui orar. Senhor, por que o Senhor não sopra para longe? É porque às vezes a gente ora assim mesmo, irmão. Amém? Eu nunca orei por vocês assim não, viu? Amém? Por vocês eu nunca orei assim não. Mas, Senhor, sopre. Mato Grosso, Rondônia, sopre. Aí o tribuloso se firma cada vez mais. O tribuloso chega mais perto. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Será que estaria orando se o tribuloso não estivesse do seu lado? Eu disse: obrigado, Senhor. O tribuloso está ali com um propósito: eu amá-lo, de eu convertê-lo, de eu exercer misericórdia e entender que eu tenho que amar os diferentes. É glória a Deus mesmo, pode dar glória aí no seu lugar. É amar os diferentes. E entender que esse processo de amor não é do jeito que você quer. Esse processo de amor é do jeito que Deus determina, às vezes aos trancos, aos barrancos, engolindo abacaxi, engolindo maxixe quente. Mas amando e não desistindo. Olhe para cá, isso é amadurecimento. Se você me entende, diga amém. Todo mundo aí é maduro, diga amém. O amém diminuiu.
Eu sou convertido, ei, eu sou, meu Deus. Você é maduro? Aí depende. Eu já falei de um irmão nosso aqui da igreja, lá que eu nasci, que ele dizia o seguinte: eu sou convertido. Esse braço aqui não. O sangue de Cristo. Então mergulha com ele aí, irmão. Mergulha ao contrário. Eu sou convertido, mas se vier eu resolvo no braço. Não é convertido. Você me entende, irmão? Você me entende, meu irmão? Eu estava esses dias, eu contei aqui na igreja. Talvez a pessoa até me assista um dia me ouvindo. Mas eu vi aqui na rua, na Cônego Barata, né? E o trânsito aqui de 7h30, 8 horas é uma bênção. Eu sugiro você para passar por aqui de 7h30, 8 horas, que é uma bênção. E aí você tenta chegar, você está um pouco atrasado, você está numa faixa, você, aquele velho jeito recifense de dirigir, né? A gente está aqui, puxa para aqui, puxa para ali. Irmão, num ponto cego eu não vi um motoqueiro. Meus amigos motoqueiros sempre estão certos. E o motoqueiro passou perto de mim, mas disse tanta coisa. Que eu confesso aos irmãos que eu respirei nessa hora. Respirei porque eu sou um homem como você. Estava mulher, menino no carro. E Senhor, só era fazer assim no volante, Senhor. Aí eu baixei o vidro. Desculpe, eu não vi o senhor. O senhor acha que se eu tivesse visto o senhor, eu ia fazer isso? Me desculpe. Levantei o vidro. A história não termina bonita, ele se converteu, ele continuou xingando lá. Mas é assim. É assim que nós agimos. O pastor não precisa ir na sua casa para separar a briga de marido e mulher, porque o marido e mulher convertido e amadurecido sabe que sobre eles existe Deus e eles precisam parar de discutir e resolver. Não tem crente convertido espancador, não tem crente convertido violento, não tem crente convertido murmurador, não tem crente convertido brigador. Ei, olhe para cá, as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vez por outra, a carne vai querer que você entre na conversinha. Aí você lembra da história das três peneiras, né? Chega alguém para conversar com você. É verdade? Tem como você provar que é verdade? Edifica. Não edifica. Vai servir para alguma coisa? Não vai, deixa para lá. É assim que a gente vive. É assim que a gente vai caminhando. E assim a gente é mais feliz e convertido. E Deus começa a encher o poço dentro de nós. Está seco aí, meu irmão, a vida está seca, olhe para cá, comece a praticar o evangelho, que Deus vai começar a encher o poço dentro de você. Quando você menos esperar, você vai estar derramando graça aonde você passar. Aleluia, isso é amadurecimento, isso é a planta crescendo. Eu lá quero saber disso, eu vou morar no céu, eu vou me enganchar com esse negócio aqui, eu vou perder minha graça, minha salvação. Eu quero caminhar com Deus, eu quero estar perto de Deus, nada vai me afastar de Deus. Eu quero confusão com você, brigue só, lata só, grite só, porque eu vou para Canaã celestial. Não vou entrar nisso não. Leva vantagem nisso aqui, eu não quero isso não, eu quero a minha paz. Quem me entende diz amém. Você amadurecer, e você amadurece lendo, você amadurece orando, você amadurece compartilhando. Olhe para cá, nós temos trabalhos tão especiais de edificação. Quem entra nos trabalhos de edificação, discipulado de casais, nós temos o discipulado de líderes, nós temos os grupos de vida, os edificais. Cada processo desse é um processo de relacionamento que faz você crescer em graça diante do Senhor. Aí muitas vezes não vem por causa de birra, aí muitas vezes não vem porque diz que não tem tempo. Você tem tempo sim. Aí eu não tenho tempo, não tem. Eu não posso fazer, não pode. Você pode abrir um espaço na sua agenda para você se tornar um crente melhor, para você se tornar uma pessoa melhor, para você crescer em graça e conhecimento. Porque se você não tiver isso, o resto da sua vida vai ser desequilibrada.
Lamentavelmente, lares estão acabando, casais estão se separando. E a gente vai batalhar por esses casais não têm nenhuma base de vida devocional. Não tem nenhuma base de relacionamento com outros casais na igreja. Você precisa ter outros amigos na igreja. Porque quando faltar fé, quando faltar razão, o amigo vai estar lá segurando a sua mão para você não cair. Isso é amadurecimento. Quem me entende diz amém. Qual é o primeiro estágio? Conversão. Repita comigo: conversão. Qual é o segundo estágio? Amadurecimento. Repita comigo: amadurecimento. Qual é o primeiro estágio? Conversão. Segundo estágio? Oh, aleluia, todo mundo maduro. Não tem mais gabinete pastoral. Todo mundo maduro. Posso ouvir um amém? Eu resolvo meus BO. Só vou procurar ajuda em último caso. E é assim que acontece, eu resolvo. A minha casa não vai virar, eu vou resolver tudo. Vem o último estágio: frutificar. Abra sua Bíblia junto comigo no Salmo 1. Está comigo aí? Diga amém. Amém. Todo mundo acordado, amém? Amém. Estou me inspirando agora. Vou pregar agora assim 1 hora, 1 hora e meia. Amém? Amém, amém nada, irmão. O termômetro para o pregador é os irmãos que se sentam à frente do relógio. O termômetro é isso aqui, ó. É quando o irmão olha para o relógio. Quando o sermão está chato, o irmão faz assim. Aí faz. Tirar esse relógio daí. Salmo 1. Quem achou diz amém. Amém. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É alguém maduro. Posso ouvir um amém? Amém. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quem é isso aqui? Maduro. É maduro, irmão. Ele não se engancha com as coisas dessa vida, nem com ímpios e pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso não é não sentar com pessoa não crente, não. Você pode sentar com pessoas que não são crentes? Pode sim. Está no trabalho? Eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Ei, irmão, não é isso não. Sentar na mesa é comungar. Ele está dizendo: você não tem comunhão com as ideias dos ímpios. Você não anda segundo os seus conselhos, porque os seus conselhos vêm da lei do Senhor. Quem me entende diz amém. Amém. E ele diz: e nela medita de dia. Esse crente aqui, ele está cheio. Quando alguma coisa está cheia, quando você enche mais, acontece o quê? Ele transborda. O terceiro estágio, só consegue viver o terceiro estágio do ciclo do discipulado quem está cheio. Quem não está cheio, não vive não. Porque o terceiro estágio é frutificar. E frutificar é transbordar Deus para outras pessoas. E como é que se transborda algo que não se tem? E como é que as pessoas vão transbordar se elas estão ocupadas demais, brigando, criticando ou buscando outro tipo de coisa? Vamos continuar. Essa pessoa, verso 3, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, tudo que ele faz é bem sucedido. A planta, ela precisa ser regada enquanto ela é pequena. Mas quando a planta ela toma corpo, as raízes procuram aonde encontrar nutrientes. Certas feitas nesses dias, na casa da minha mãe, teve que arrancar uma planta, vai ter que arrancar uma árvore. Porque as raízes saíram em busca de água nos canos da casa.
encontrou-se parte das raízes na cozinha, no banheiro, nos canos. Porque uma árvore madura, ela não depende que alguém dê, ela busca. Ela vai atrás. Uma árvore madura, ela não vai esperar chover, ela vai buscar água, ela vai profundo buscar minas de água para que ela tenha sustentabilidade. Quem me entende diz amém. E ele diz que diferente dessa árvore, ele diz que é plantada junto a um ribeiro. Ou seja, ela tem uma fonte inesgotável de alimentação. Ela dá fruto na sua estação própria. E tudo que ela faz é bem sucedido. Transbordar é o processo natural para quem está cheio. E nós temos que entender que essa última etapa do ciclo, ela precisa ser cumprida, ou seja, eu preciso frutificar, eu preciso transmitir Deus para as outras pessoas. Se você me entende, diga amém. Amém. E somente uma fé madura frutifica. Somente uma fé madura de uma árvore consolidada transborda Deus na vida de outras pessoas. E aqui eu não estou falando de você falar, porque você pode falar e não transbordar. Tem um amigo meu, nós fazíamos evangelismo, nós dois. Na nossa inocência, eu vou falar a ignorância que nós fazíamos. Nós chegávamos de 1h da tarde, o famoso culto relâmpago. 1h da tarde, uma caixa amplificada na garupa de uma bicicleta amarrada assim. A gente chegava na sua casa depois de uma hora do domingo. Você tinha acabado de almoçar, seus olhos ficam assim, né? Aí, moço, oi, deixa eu te ligar essa caixa de som aí, para a gente fazer um culto. Mas meu filho, uma hora dessas, se a senhora não der, nós vamos bater o pó aqui na casa da senhora, e o juízo de Deus veio sobre a sua casa. É a senhora e Deus. Oi, liga aí, meu filho. Liga aí. E começava. Qual consegue eu andei. E eu me lembro muito bem de uma das pregações, ele falava assim: você pode fechar a sua janela, mas o som vai entrar pelas frestas. Pecador, fumador de maconha. Pesado, não é não, irmão? Não é não, amém? Se você está 1h da tarde escutando isso aí, você vai fazer o quê? Cadê a primeira alma para Jesus? Ah, bom, se vier um milagre. Vamos, Edivan. Tirava o cabozinho, o pluguezinho, amarrava o microfone, botava na sacolinha, no guidão. Obrigado, moço. Deus vai abençoar a senhora. Amarrava o fitilhozinho lá do fio. Vamos bater o pó aqui. Inferno para essa rua agora aqui, viu? Bota aí que a gente já pregou aqui. Amém. Isso não é transbordar Deus. Transbordar Deus é quando alguém chega na sua casa chorando, sem esperança nenhuma. Você, cheio de Deus, vai dizer assim: não chore, porque existe um Deus que consegue resolver o seu problema, porque um dia Ele resolveu o meu. Transbordar Deus é quando alguém vai passando, sente necessidade, e você, cheio de Deus, diz: deixa eu orar por você, porque Deus vai resolver esse problema na sua vida. Cheio de Deus é cheio de misericórdia, cheio de Deus é cheio de paixão pelas almas, cheio de Deus não deixa a oportunidade passar, cheio de Deus quer transbordar Deus na vida das outras pessoas. Aleluia! Diga glória a Deus. Provérbios 11:30, o sábio diz: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Como é que nós vamos levar Deus a outras pessoas? Nós temos que amar a Deus, nós temos que obedecer a Deus e ensinar as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Olhe para cá, frutificar não é ser bonzinho é dever seu.
Nós vamos sentar para falar de frutificação e alguém vai dizer: alguém me ofereceu dinheiro e eu não quis, eu fui honesto. Alguém me ofereceu vantagem e eu não quis, eu sou honesto. Ser honesto não é qualidade, ser honesto é dever. Você tem o dever de ser honesto. Você tem o dever de obedecer, você tem o dever de fazer as coisas. Frutificar é transbordar Deus na vida de outras pessoas. Oh, aleluia! E não importa onde você está, e não importa quem você é. Se você é enfermeiro, você vai transbordar Deus na enfermaria. Se você é professor, vai transbordar Deus na sala de aula. Não importa onde você esteja, você é um sacerdote de Deus e transbordar a vida de Deus na vida de outras pessoas. As pessoas estão morrendo. Síndromes, transtornos, desespero. As pessoas estão morrendo. E o remédio para essa doença está no seu coração. Jesus é a resposta para o mundo caído. Transborde Deus na vida dessas pessoas. Mas nós deixamos de nos desafiar a frutificar. Amar alguém a ponto de investir 1 hora do seu tempo na vida dessa pessoa. De investir 30 minutos de oração pela vida dessa pessoa. Nossas orações se tornaram egoístas. Nós oramos por bens, nós oramos por nós mesmos, nós oramos pelos membros da nossa família. Nós oramos para que Deus nos faça caminhar bem, nós oramos por um propósito, nós oramos. E o Espírito insistentemente coloca na nossa mente o rosto de alguém e assim, a gente só fala assim: Senhor, abençoa fulano. Mas quando o Espírito coloca um rosto enquanto você está orando, é para que você seja um intercessor dessa pessoa, é para que você ore por ela, é para que você gema por ela. O profeta, Deus falando ao profeta, diz: eu busquei um que se colocasse na fenda para interceder e eu não encontrei. Ele está falando numa época de Israel corrompida, corrupta. Como é que nós vamos transbordar de Deus se nós perdemos a essência da misericórdia, da graça? Oh, aleluia! Virar o rosto não vai fazer com que o problema deixe de existir. Você só não olha para ele, mas ele continua lá. Enquanto você se veste, se arruma, não incomoda o fato de alguém na sua casa não vir para a igreja. Enquanto você pega a sua Bíblia e se deleita nas promessas de Deus, não te incomoda que alguém do seu lado esteja morrendo de fome espiritual. Que alguém esteja desesperado e você tenha a palavra da esperança junto com você. Não te incomoda o fato de você chegar aqui e encontrar viciados largados na calçada? Onde está a nossa sensibilidade? Como é que nós vamos transbordar se o Senhor ainda não nos encheu? Nos encha, Senhor. Oh, aleluia. Nos encha, Senhor, para não ficarmos preocupados com os conceitos humanos. Nos encha, Senhor, para que cada alma perdida nos incomode. Nos encha, Senhor, para quando nós saímos de casa e o nosso Pai estiver lá, nós nos incomodemos e façamos uma oração de intercessão. Nos encha, Senhor, para que quando o nosso filho saia para a festa, não seja algo comum, como simplesmente algo que vai embora. Nos encha, Senhor, para entender que nós temos em nós algo que é muito mais poderoso, que o mundo não consegue enxergar, que precisamos revelar a graça de Deus a essas pessoas. Não é um programa denominacional, é sua vida com Cristo. Não é um programa denominacional, é você sentir a Cristo, você conhecer a Deus e você sentir o que Deus sente, pensar como Deus pensa e ver as pessoas como Deus vê. Não podemos sair daqui hoje como se essa mensagem não tivesse encontrado abrigo no nosso coração. Frutificar é fazer discípulos. Frutificar é se importar com uma pessoa perdida e conduzi-la a Cristo. Ensiná-la a amar a Deus sobre todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia.
não é fazer por fazer, é amar e fazer. Isso não é inventar a roda, você entende? Os pais da igreja fizeram isso. Eu me converti, quando me converti, meu pastor que me pastoreou na época, sabia das minhas dificuldades, sabia dos horários das minhas escapadas, dos horários das minhas escapadas. Lá estava ele na minha casa, com o violão, para me ensinar a cantar hinos. Até hoje eu tenho hinos datilografados, guardados nas pastas, porque nos momentos em que o meu pé tentava resvalar, ele estava ali para me socorrer. Do irmão Edilson, grande homem de Deus, que todas as vezes que eu fraquejava, ele disse: não desanime, Deus é contigo. Deus ainda vai fazer uma obra muito grande na sua vida, aleluia. Toda vez que me vejo pastor, me lembro das palavras dele: se importe com alguém, você pode mudar o mundo de alguém. Não faça de conta que não existe, não existe, está lá, está na sua casa, está no seu ciclo de relacionamento. Se você não frutificar, essa pessoa vai morrer. O discípulo que não gera outro discípulo, ele não completou o seu ciclo de discipulado. Uma das lições que eu escrevi, passei para os irmãos do GVs, tinha a pirâmide do conhecimento. E na pirâmide do conhecimento você aprende 97% mais ensinando do que apenas lendo. Então, se você ensinar as pessoas a serem discípulos, você vai desenvolver o seu ministério e a sua árvore vai frutificar. Como identificamos uma árvore? Como identificamos uma árvore se não pelo seu fruto, pelo que ela gera, pelo que ela produz? E se o evangelho dependesse única e exclusivamente de você para chegar às pessoas que você ama, como estariam essas pessoas? O ciclo do discipulado é converter, amadurecer e compartilhar. E os frutos não é ser bonzinho. O fruto não é fazer o que a Bíblia manda. Fruto é transbordar Deus na vida de outras pessoas. Aleluia. Em um momento da minha vida eu decidi que a minha presença seria agradável. Porque o diabo pode usar o emissor para fazer com que essa mensagem não chegue agradável aos ouvidos das pessoas. Se você for desagradável, a sua mensagem ela será desagradável. E o evangelho não é desagradável. O evangelho é a história de que Deus nos amou de uma maneira tão especial, que na fundação do mundo criou um plano de salvação. O plano é: alguém puro, alguém perfeito, deve morrer pelos pecados dos imperfeitos. Alguém que não desejou, alguém que não cobiçou, alguém que não errou, alguém que não pecou, alguém que foi puro desde o seu nascimento, que obedeceu, que amou, ia ser sacrificado por quem erra, por quem rouba, por quem mata, por quem mente, para que através do sacrifício desse puro, todos pudessem ser perdoados. Como eu não quero ser salvo? Se alguém diz que não quer ser salvo é porque não entendeu o evangelho. E o nosso dever é transbordar Deus para essas pessoas. É preciso fazer uma análise na nossa vida espiritual. Você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem emocionalmente, pode estar indo bem na sua vida, mas se você não completou esse ciclo na sua vida, você precisa urgentemente completar. Eu queria que você ficasse de pé, curvasse sua cabeça por um momento, para que nós possamos fazer uma oração juntos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso,
Estamos aqui diante do Senhor, com nossas agendas, com nossa forma de fazer as coisas, com nosso jeito de ser, na nossa correria. Muitas vezes deixamos de ver as grandezas do Senhor, deixamos de ver os propósitos da nossa vida. Oh, aleluia. Nos ajuda, Senhor, a completar esse ciclo. Nos encha para que possamos compartilhar o Senhor a todas as outras pessoas. Nos enche de graça, nos enche de conhecimento. Senhor, nos mostra o caminho para que possamos aperfeiçoar a nossa vida, para que possamos aperfeiçoar os nossos dons, para que possamos aperfeiçoar os nossos talentos. Senhor, usa a nossa personalidade em direção ao Senhor. Usa para que possamos ser um instrumento para transbordar a sua graça, para transbordar a sua glória. Enquanto eu oro, peço ao Senhor que traga à mente dos meus irmãos pessoas que eles podem transbordar vida, pessoas que estão perdidas, desesperadas, pessoas que estão sem esperança, e o Senhor colocou cada um dos meus irmãos para ser um instrumento de transbordo, para ser um instrumento de cura. Ó Senhor, unge essas mãos para curar, unge essa boca para falar, unge, meu Senhor, essa vida para testemunhar. Que possamos ser instrumentos, Senhor, de graça, que a nossa presença seja agradável, que a nossa vida seja agradável, e que como emissores possamos revelar a graça do Senhor a todos que te ouvem. Oh, alabacite de becanta da barras. Oh, aleluia, aleluia. É para a glória do teu nome que te pedimos tudo isso. E já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. E meus irmãos dizem...